Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero aproveitar. Ontem, no dia 30 de julho, eu completei 6 anos de casada. Eu vim aqui sentar e falar um pouquinho pra vocês. Eu anotei alguns tópicos de coisas que eu percebi que mudaram dentro desses 6 anos. Passa muito rápido. Quando eu percebi, tinham passado 5, 6 anos. A gente vive muitas coisas juntos, né? Só que ao mesmo tempo que você vive muitas coisas, então que realmente você percebe que muita coisa aconteceu, é tudo muito rápido, então parece que muita coisa aconteceu, mas foi no espaço de 2, 3 anos, não parece que foram 6 anos. Mas sim, já se passaram 6 anos, né? Não sou mais recém-casada. Mas eu vim aqui te contar algumas coisas que aconteceu nesses 6 anos e o que mudou no nosso relacionamento. Eu gravei esse vídeo pensando em uma das dicas que a Matuse me escreveu. Um beijo pra você, Matuse, muito obrigada pela dica, tá? Eu quero começar lendo um versículo que eu amo, o versículo que foi lido no meu casamento, né, no dia da minha cerimônia do meu casamento, que fica lá em Eclesiastes, no capítulo de número 4 e no versículo de número 12, e diz assim: se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E esse versículo diz tudo sobre o casamento, porque o cordão com uma dobra é muito fácil de rebentar. De 2 também. Agora, de 3 cordas fica muito mais difícil. E o cordão de 3 dobras, né? Se quer dizer que são 3 partes e significa 2 pessoas e mais o Senhor. E quando você coloca Deus como centro do seu casamento e você realmente entende que sem Ele não vai dar certo, assim como nenhuma outra área da nossa vida, né? Não só o casamento, mas tanto a área do seu trabalho, seus estudos, nada sem Deus como centro é possível, tudo faz sentido. Então vamos lá, o que mudou dentro desses 6 anos casados? A primeira coisa que mudou com certeza foi a nossa maturidade. A primeira coisa que mudou com certeza foi a nossa maturidade. São 6 anos depois, né, gente? Muita coisa aconteceu, a gente vivenciou muitas coisas e hoje nós somos muito mais maduros. Maturidade com certeza é uma das coisas que mais ajuda no seu casamento, porque você sabe que você não precisa falar tal coisas, você não precisa fazer tais coisas. Tudo é uma questão de maturidade e com certeza todas as experiências que a gente teve fez com que a gente se tornasse mais maduro. A segunda coisa que mudou muito com o tempo foi o respeito um pelo outro. Quando você casa, você sabe que você tem que respeitar, porque você precisa respeitar todas as pessoas. Mas ao mesmo tempo é muito difícil de você conviver com uma pessoa completamente diferente de você. Sempre respeitamos um ao outro, mas em alguns quesitos, por exemplo, coisas que ele gostava e que eu não gostava, coisas que ele fazia que eu não gostava. Muitas vezes no começo do casamento é difícil de você entender e respeitar, que é o estilo da pessoa, que é o jeito da pessoa de falar, que é o jeito da pessoa de agir. E aí vem a terceira coisa que mudou muito nesse tempo de casados, que é a tolerância. Hoje em dia a gente consegue tolerar as coisas que um não gosta no outro. Às vezes um hobby, um jeito de falar, coisas simples da vida. Você aprende a tolerar as manias, você aprende a tolerar os defeitos e coisas que não vão atrapalhar o seu casamento, a não ser que você permita que atrapalhe, né? Outra coisa que mudou bastante foi a intimidade. Quando a gente casou, eu acho que os dois lados entendiam a intimidade de uma forma completamente diferente. Somos novos, nunca tínhamos casado, nunca tínhamos tido a experiência de viver com uma pessoa e a gente tinha uma outra visão disso. E hoje eu percebo que intimidade, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu até vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Hoje a gente entende que intimidade não é simplesmente a vida sexual do casal, como muitas pessoas acham, né? Intimidade não significa só parte íntima de alguém, é muito além disso. Intimidade é você não ter vergonha da outra pessoa. Intimidade é você saber que você pode falar, que você pode se expressar, que você não tem vergonha do seu corpo. Isso é intimidade e não só a parte sexual do relacionamento. Então isso foi uma das coisas que mais mudou também. A gente
teve o clique de entender isso na nossa relação. Uma outra coisa muito importante foi que nesses 6 anos, um aprendeu a lidar com o outro na questão de fazer o outro se sentir amado, que é a linguagem de amor. Eu também já fiz um vídeo sobre isso, também posso deixar aqui no box de informações pra vocês. Eu me sinto amada de uma forma e o Alexandre se sente amado de outra forma. E a gente teve que aprender na marra a entender a linguagem de amor do outro. Então eu sei que pro Alexandre se sentir amado, eu tenho que fazer certas coisas e agir de tal maneira, que nem sempre é o que eu faria pra mim, por exemplo, porque eu me sinto amada de outra forma. Nós temos linguagens de amor diferentes. E isso é muito bacana. Eu aprendi nesse tempo a saber qual é a linguagem de amor do Alexandre. Então eu sei como agradar o Alexandre. E ele sabe como me agradar. Coisa que eu aprendi é a ter o time do que falar e do que não falar. E a verdade é você conseguir se expressar, você falar as coisas pra outra pessoa sem medo. Então, isso é ser íntimo. Como eu falei pra vocês no começo, o Alexandre, por exemplo, não gostava dos blogs que eu tinha. Eu sempre tive blog. Tinha blog de tudo nessa vida. E o Alexandre não gostava. E eu não me sentia íntima dele. Hoje eu percebo isso, né? Na época, não. Eu não me sentia íntima dele. Então, eu tinha medo de contar as coisas pra ele. Eu pensava assim, não, eu não vou contar, porque ele vai brigar comigo. E não contava. E hoje eu percebo, hoje eu me acho uma pamonhona pensando dessa forma. Mas era a forma como eu pensava. Também aprendi as coisas que eu não devo falar, ou pelo menos no momento em que eu não devo falar. Porque, por exemplo, se o Alexandre já está com algum problema, sei lá, o homem se estressa com dinheiro, com como vai pagar a conta, com, sei lá, alguma pessoa que tá se estressando por causa de algo. Se eu for levar mais problema pra ele ainda, é muito pior. Então, eu li no livro que é... esqueci o nome, mas é do Francis Chan e da esposa dele. Eu vou deixar o nome do livro aqui. Eu já falei desse livro pra vocês. E no livro ele fala que um dos maiores erros que a gente comete é que a gente quer desabafar quando a gente é casado, quando a gente tá num relacionamento. A primeira pessoa que a gente quer desabafar é o nosso cônjuge. Então a gente chega e fala tudo pra ele ou pra ela, né? Só que na verdade a primeira pessoa que a gente tem que fazer isso é com Deus. É com Jesus, é conversar com ele. E daí depois, sim, ir contar para uma outra pessoa que você é próxima, com a sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com alguém que você realmente tem intimidade. Então eu aprendi a ter esse time. Eu aprendi as coisas que eu devo falar, quando que eu devo falar, se eu devo falar. E outra coisa que eu aprendi, que foi a última que eu anotei nesses tópicos, foi em relação a não ser orgulhosa. Eu vou falar de mim, por isso que eu vou falar orgulhosa, né? Geralmente numa briga, a gente acha que quem ganha a briga é aquela pessoa que sai por cima. Mas muitas vezes você simplesmente dá um ponto final na briga, fala, tá, tudo bem, fica com a sua opinião, não tem problema, eu te peço perdão se eu te magoei, me desculpa se eu te magoei em alguma coisa. Vou saber você dar um ponto final na briga, mesmo que esse ponto final não seja de você vencer a batalha, sabe? Não seja de você ser assim, ou eu te avisei. Nem sempre isso. Eu aprendi a realmente deixar o meu orgulho de lado, que tem situações que eu acho que ele não tá certo e que eu tento fazer ele entender os negócios. Mas como eu falei pra vocês, tudo tem um tempo. Nem sempre a gente precisa bater de frente e discutir com alguém. Deixar de ser orgulhosa e não continuar uma briga por motivos desnecessários. As coisas mais importantes do casamento e que eu também aprendi nesse tempo é você entender o propósito da sua vida. Tudo na sua vida deve glorificar o nome de Deus. A Bíblia já nos fala lá em Romanos, né? E o seu casamento também precisa glorificar o nome de Deus. As pessoas precisam olhar para o seu casamento e ver que vocês são diferentes e daí você vai ter uma oportunidade de falar de Jesus para essa pessoa. Falar, não, meu casamento dá certo, meu casamento é feliz porque eu tenho Deus como centro da minha vida, da minha relação. Deus é uma das dobras do nosso cordão. Esse é o propósito do seu casamento. Não é para que você não se sinta sozinho ou você se sinta sozinho. Até porque você tem que achar uma pessoa quando você já estiver completo em Cristo. Então você não tem que achar uma pessoa para completar aquilo que é necessário na sua vida.
A única coisa que tem que ser necessária na sua vida é Jesus, é Ele que vai te completar. Qualquer outra coisa que você faça além disso é para glorificar o nome dele. E isso parece ser muito fácil, mas não é. Pense nisso, as pessoas têm olhado para sua vida e conseguido perceber Jesus na sua vida. Você tem, assim como diz lá em Efésios, né, sido imitadores de Cristo. E se o seu casamento não é, que a partir de hoje você possa fazer um voto com Deus e com seu cônjuge, para que Deus entre como um terceiro nó e ele cele um compromisso no seu casamento. Um grande beijo, que Deus te abençoe.